Boa noite. Nós vamos falar sobre o construtivismo no ensino da matemática. Explicação por causa dos risos. A quarta vez que estamos gravando. Mas agora vai, não vamos gravar mais, tá? Então, comecem a sorrir vocês aí também e tá tudo certo. Então, professora e colegas, né? O construtivismo no ensino da matemática. Nós vamos utilizar aqui, neste tema, nós vamos nos embasar sobre as teorias de Piaget. Nós sabemos que Piaget, quando ele fala da questão do desenvolvimento cognitivo da criança, ele fala em etapas, né? Ele destaca aí estágios básicos. Então, dentro desses estágios, ele procurou também ver essa questão da matemática. E nós sabemos que as crianças, elas precisam, né, construir em si a importância que a matemática tem na vida de cada uma delas e na nossa vida também. E o Piaget, ele nos traz a teoria do desenvolvimento cognitivo e nos ajuda a compreender que o pensamento matemático ele não é uma essência diferente do pensamento humano geral, no sentido de que os dois requerem habilidades como intuição, senso comum, apreciação, etc. A diferença que pode ser considerada no universo do trabalho. Na matemática, os objetos são de caráter abstrato e são rigorosos no critério para estabelecimento de verdades. O autor nos destaca 3 estágios básicos. O pré-operatório, que esse é um dos 3 primeiros esquemas de natureza lógico-matemática. As crianças elas se apoiam em ações sensório-motoras sobre objetos materiais e através de exercício de repetição espontânea, que chega ao domínio e generalização da ação. O estágio operatório concreto, que é pelo aparecimento das operações, as ações em pensamento, mas nessa fase as crianças ainda dependem dos objetos concretos para as ações que se constituem em conceitos. E finalmente o estágio das operações sobre os objetos abstratos, já não dependendo mais das ações concretas ou de objeto concreto, é a constituição do pensamento puramente abstrato. Nessa fase as crianças não precisam mais de nenhum objeto concreto, elas já conseguem raciocinar. O Piaget ainda nos diz que só falaríamos de aprendizagem na medida em que um resultado, conhecimento ou atuação é adquirido em função da experiência. Essa experiência podendo ser do tipo físico ou do tipo lógico-matemático ou os dois. Já no contexto da educação matemática, todo o processo é permeado pelo desenvolvimento concomitante da função representativa. É a representação mental que permite a transição da ação sensório-motora à ação abstrata. Os esquemas evoluem para conceito e as ações para operações através da tomada de consciência, definida por Piaget como a reconstituição conceitual do que tem feito a ação. E pensando nessa questão, vem aí os desequilíbrios, né? Desequilíbrios esses entre experiências e estruturas mentais que fazem o sujeito avançar no seu desenvolvimento cognitivo e também no conhecimento. E Piaget procura mostrar o quanto esse processo é natural. Então, é preciso haver esse desequilíbrio para que possa haver aí um desenvolvimento e posteriormente o conhecimento. O novo objeto de conhecimento é assimilado pelo sujeito através das estruturas já constituídas, né? Sendo o objeto percebido de uma certa maneira. O novo produz conflitos internos, que são superados pelas acomodações das estruturas cognitivas, e o objeto passa a ser percebido de outra forma. Então, em tudo que esse desequilíbrio acontece, que acontece o desenvolvimento cognitivo e posteriormente o conhecimento, o sujeito vai conseguindo assimilar essas estruturas, né? E perceber que surge uma nova forma. Que forma é essa? Geralmente aparecem conflitos. Por que é assim? Por que 1 mais 1 é 2? E ele precisa saber por que existe esse conflito, né? Percebendo essa forma, percebendo que existe esse conflito e de certa forma isso é superado no decorrer da vida escolar, né?
do aluno, acontece o processo dialético, que é a construção do conhecimento em si. Na formação da matemática dos alunos, além de pretender-se a construção de uma sólida base de conhecimento dentro da área da matemática, deve-se estar atento para a riqueza intelectual que decorre do constante desenvolvimento cognitivo do sujeito, quando a ele propicia-se imersão no processo do fazer matemática, ou seja, o lúdico, ele ajuda muito a criança, principalmente nos primeiros estágios aí que Piaget coloca para nós, ele ajuda muito a criança a conseguir desenvolver esse conhecimento, a conseguir inserir-se nesse processo de se fazer matemática. A matemática, ela está presente em todos os ambientes que a gente vive, desde a sandália que você calça, o óculos que você utiliza, o pH que você vai usar no protetor solar, tudo é matemática, né? Mas na escola, geralmente quando a gente ingressa na vida escolar, não nos é apresentado essa questão. E aí, tem aí Piaget, junto com Zemiska, 1971, que eles argumentam que as ideias numéricas mais elementares surgem de toda uma complexidade e rica atividade da inteligência das crianças em suas relações de interação com o meio ambiente. Ou seja, quando o professor se propõe a ser mediador desse conhecimento entre sujeito, objeto e conhecimento, ele pode utilizar dos meios naturais, do meio ambiente, do ambiente onde a criança está inserida, para ensinar matemática, né? Pode pegar um galho de uma árvore, pode pegar brinquedos lúdicos, pode pegar aí, contar caroços de milho. Então ele tem uma vasta infinidade, sem precisar necessariamente tirar do bolso esse dinheiro para comprar um brinquedo lúdico, ele pode utilizar os métodos naturais do meio ambiente para conseguir introduzir aos poucos esse aprender da matemática, né? Aí vem a relação que as crianças, desde pequenas, podem retirar de suas ações sobre as coisas do mundo real. Então, interagir matemática com o mundo real para a criança aprender é muito mais prazeroso, é muito mais fácil, é muito mais rico e vai acontecendo essa dialética. A gente pode perceber que as crianças pequenininhas, quando elas começam a contar, elas não sabem contar direitinho, né? Então elas contam, por exemplo, 1, 4, 6, elas não vão colocando assim a ordem numérica, né? É coisa da cabeça dela, mas ela sabe, por exemplo, que ali é um caroço de milho, ali é feijão. Então o professor, ele pode estar fazendo essa interação entre o meio ambiente e a matemática, e isso vai ajudar demais as crianças, né? Porque daí elas podem formar coleções, por exemplo, de panelinhas. Então são coisas que podem ser utilizadas no dia a dia na educação infantil e que quase nunca a gente vê acontecer, né? Os autores também optaram por verificar as estruturas que elas se apoiam, a partir do fato de que as crianças, desde muito cedo, elas contam as coisas. Então, propiciar para a criança um ambiente onde ela possa desenvolver essa questão da contagem, antes de receber necessariamente dentro da escola esse elemento aritmético sistemático, porque a gente sabe que na escola o professor é treinado para ensinar 2 mais 2. Olha, professora, mas por que é 2 mais 2? Como que chegou aí? Né? Muitos professores, nós sabemos que não tem formação. Né? Se a gente for fazer uma pesquisa dentro da nossa cidade, dentro de Jaraguá, usando aqui como exemplo, mas claro, pode-se usar qualquer cidade do Brasil, a gente vê professores que não têm formação em pedagogia, né? Que ele não tem essa formação de interagir com o aluno, de levar o lúdico para a sala de aula. Então, ele vai dizer que 2 mais 2 é 4, porque né? E ele precisa entender como que funciona todo o sistema da matemática, para que a criança não desenvolva um trauma, né? E não se torne um adulto aí que não gosta de matemática. Então, é importante ver muito bem essa questão aí
da interação, principalmente nos primeiros anos de vida da criança dentro da escola, respeitando, claro, os limites, respeitando a forma com que cada um pensa, respeitando aí o ambiente sociocultural, histórico que a criança leva para a escola, né, a bagagem que ela traz, tudo isso vai fazer muito bem. Em outro texto, esse de 1969, Piaget aponta ser o problema central do ensino das matemáticas o ajuste entre a estrutura e inteligência própria do sujeito, aquela estrutura que ele traz de casa, aquilo que ele aprendeu com o pai e com a mãe, e o ajuste entre as estruturas e inteligências próprias do sujeito e os programas e métodos de ensino da matemática escolar. Então, para o aluno é muito complicado essa questão de conseguir trazer o que ele aprendeu em casa com o que a professora ensina. Muitas vezes, aí nós voltamos lá no início desse capítulo, lá no início desse estudo. Daí a necessidade da intervenção do professor junto aos alunos, né, para levar essa reflexão do descobrir as ações, né, e não simplesmente levar a elaboração pronta da matemática, né, pronta, formalizada a esse respeito. Sobre a intervenção, as formas de intervenção na escola, ocorrer exclusivamente pela via de intervenção didática do adulto, o Piaget ele traz uma reflexão num texto de 1962. É uma crítica sobre a aquisição de conceitos. Ele fala assim, não penso, ao contrário de Vygotsky, que os novos conceitos, mesmo no nível escolar, sejam sempre adquiridos pela intervenção didática do adulto. Isso pode acontecer, mas há uma forma muito mais produtiva de ensino, a chamada escola ativa, que se esforçam em criar situações que, se não são espontâneas em si mesmas, evocam uma elaboração espontânea da parte da criança e em que se busca, ao mesmo tempo, provocar seu interesse e representar, ao mesmo tempo, provocar seu interesse e apresentar o problema de tal modo que ele corresponda às estruturas que ele mesmo construiu. Então, quando a gente fala nessa questão da intervenção do professor, a gente precisa ter muito claro a responsabilidade desse professor, não como o professor, o detentor da sabedoria, mas como mediador, que vai ficar ali junto da criança, mediando essa construção do conhecimento e essa construção também da questão da matemática. E o conhecimento, para Vergnal, de 1981, o conhecimento tem uma função adaptadora, né? Ou seja, ele afirma que a resolução de problemas é a fonte e o critério do saber operatório. Então ele vai pegar lá o que Piaget falou no início, na questão do pré-operatório, né? Então essa resolução de problemas, ela sempre vai estar presente. E a gente sabe que a criança, ela desde muito cedo, ela se desafia, né? Então ela gosta de desafios. Ela gosta de conseguir subir, por exemplo, a criança quando ela está engatinhando, ela gosta de conseguir, eu vou conseguir subir um degrau. Ela vai no degrau, ela desce o degrau, ela volta no degrau. Para ela aquilo é um desafio, é uma forma de conhecimento. Ela está conhecendo o mundo em si e com isso ela está interagindo. Então, assim, para encerrar, nós podemos observar a posição de que o construtivismo de Jean Piaget segue de diversas formas, marcando bastante muitas linhas de investigação sobre a elaboração do conhecimento no âmbito da matemática, principalmente a escolar. Essas marcas são explícitas em proposições e resultados de vários pesquisadores, mas são implícitas em tantos outros, alguns dos quais avançam discordância ou posições denominadas pós- ou neo-piagetianas. Então a gente espera ter podido contribuir com vocês um pouco sobre essa questão do construtivismo na matemática, e nós sabemos que construir matemática, principalmente junto às crianças, é muito difícil, mas não é impossível, principalmente se o professor ele
retém um pouco de conhecimento sobre a matéria e ele é espontâneo no ato de ensinar, né? Ele pega essa questão do mediador, de ser um mediador do conhecimento, e constrói junto com o aluno. E é muito importante essa questão do aluno construir o seu conhecimento, né? Com o apoio do professor, com o auxílio do professor. O aluno vai fazer sozinho? Claro que não. É para isso que o professor está na sala, para fazer essa mediação, principalmente na parte da matemática. A todos uma boa noite e muito obrigada.